Boa noite, irmãos. Pela graça do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez oferecendo a Ele esse culto de meio de semana. Espero que para você seja tão prazeroso estar na presença do Senhor nesse tempo quanto é para mim. Eu acredito que quando investirmos uma parte do nosso dia para estarmos diante do Senhor, fazendo a nossa leitura bíblica, o nosso estudo, a nossa oração, mas também dando um tempo de culto coletivo a Ele, isso agrada o coração dele, não é? Embora o nosso culto de quarta-feira esteja sendo ainda à distância, mas com certeza os nossos corações estão unidos no único propósito de louvar ao Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos Salmo 35, somente 3 versículos desse salmo, versículos 9, 18 e 28. Salmo 35, 9, 18 e 28. O texto bíblico nos fala o seguinte: Então minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. E o 28, que é o último versículo desse salmo: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Então, a disposição do coração do salmista em louvar ao Senhor, em bendizer ao Senhor, em proclamar a justiça e as maravilhas do nosso Deus, porque sabemos quem é, conhecemos o nosso Deus, pelo menos conhecemos aquilo que Deus nos revela na sua palavra, ou conhecemos uma boa parte da pessoa de Deus revelada na sua palavra. E esse conhecimento abastece a nossa adoração de substância, de fundamentos, e por isso o nosso louvor, a nossa adoração, ela se torna verdadeira em espírito e em verdade. Vamos louvar ao nosso Deus? Vamos cantar o hino Santo, Santo, Santo. Depois então farei um tempo de oração com os irmãos. Vamos cantar então esse hino, hino 9 do cantor cristão.
Vamos orar agora então? Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor, vamos pedir pelo culto que estamos oferecendo a Ele, para que Ele nos abençoe, nos dirija, mas também vamos aproveitar esse momento como um momento de intercessão. Vamos orar por alguns irmãos que estão passando por problemas de saúde, recuperando a saúde e também por outros motivos. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por estarmos mais uma vez em culto a Ti, cada um lá no seu espaço onde se encontra, mas com certeza com a mente, os corações, com as mentes e os corações voltados para Ti. Senhor Jesus, venha abençoar cada pessoa que está investindo esse tempo em louvor a Ti, em adoração a Ti, com interesse de cantar louvores, com interesse de orar uns pelos outros, mas também com interesse de ouvir a Tua palavra. Senhor, nós viemos interceder por alguns dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades de saúde. Lembro-me da irmã Janaína, ó Deus, abençoe essa irmã nas lutas que passa, nos tratamentos que tem que enfrentar. Tome, ó Deus, essa vida, cuide, fortaleça e que ela se sinta cada dia renovada por Ti. Também, ó Deus, a irmã Rosilane, o tratamento que está fazendo, que ela encontre a forma correta de lidar com os problemas que ela está tendo que passar, problemas de saúde. Tome, ó Deus, a sua vida, ajude, ó Deus, nesse tempo. Eu venho colocar as famílias também da irmã Janaína e da irmã Rosilane, ó Pai. Eles precisam do Teu cuidado, situações familiares, dificuldades, ó Deus, que estão enfrentando. Senhor Jesus, venha intervir, venha colocar a Tua mão sobre essas situações, trazendo, ó Deus, sabedoria, trazendo direção, movendo os corações para o que é correto. Coloca, Senhor, a vida da irmã Silene também. Ajude, ó Deus, essa irmã na sua recuperação, nessa expectativa de um resultado de exame também, no tratamento que vai se seguir a esse resultado. Esteja também, ó Deus, dando forças, dando ânimo, coragem, disposição, para que ela não se sinta abatida, mas venha vencer esse tempo de desafio. Irmã Jaqueline, também oro por ela, pela sua saúde, pela disposição de se cuidar. Venha tomar esse coração, venha tratá-la, venha tratar das questões espirituais também. Ó Deus, tome essa vida em Tuas mãos, da mesma forma como muitas vezes nós ficamos doentes, ou passamos por dificuldades fisicamente, todos nós, em alguns momentos, passamos por dificuldades espirituais. Por isso, nós precisamos ser cuidados por Ti. Venha abençoar essa irmã, tome, meu Deus, debaixo da Tua orientação. Irmã Anacleta, irmão Manuel, ajude-os, ó Deus, nesse tempo. O tempo está bem frio. Com isso, algumas dificuldades se agravam. Tome, ó Deus, essas vidas, ajude-os, ó Pai, venha fazer com que se amenize, ó Deus, as consequências desse inverno na saúde desses irmãos. Ajude-os no controle das comorbidades que apresentam, a idade avançada. Deus, venha cuidar, venha abençoar. Também coloco diante de Ti a vida da irmã Lourdes, da irmã Marilda, que estão se recuperando. Tome essas vidas em Tuas mãos, cuide a cada dia essa melhora, essa recuperação se desenvolva bem, seja progressiva, ó Pai. A irmã Janaína precisa de Ti também, ó Deus, porque ela está nessa expectativa de fazer outra cirurgia, mas a cirurgia não sai. Ó Deus, venha abençoar, venha cuidar dessa irmã, venha abrir os caminhos, desembaraçar, ó Deus,
os passos, ó Deus, as situações, as dificuldades para que essa cirurgia aconteça, ó Deus. Ao mesmo tempo, não deixe essa irmã esmorecer, ajude-o, fortaleça o seu coração, fortaleça a sua vida espiritual para o bom enfrentamento das dificuldades físicas. Eu lembro aqui do Samuel também, ó Deus, que precisa passar por uma cirurgia. Samuel, filho da irmã Odileia, tome, ó Deus, a situação em tuas mãos. Sara também, o tratamento de saúde. O Rogério, marido da irmã Odileia, que também precisa passar por uma cirurgia. Tome essas vidas debaixo da tua graça, ó Pai, e venha também, ó Deus, favorecer de tal forma que o Samuel, que precisa de uma cirurgia tão urgente, ele faça essa cirurgia e ele possa recuperar bem a sua visão. Nós te agradecemos pela vida da Dora, que essa semana pôde ir para casa, depois de vários dias no TI, entubadas, em coma induzido, mas pela tua graça, ó Pai. Tu recuperastes essa irmã e ela agora está em casa, sendo tratada pela sua família. Ó Deus, abençoe, dê os recursos para a sua plena recuperação, pleno restabelecimento. Ajude essa irmã, ó Pai, nesse tempo que ela está passando, também os familiares. Senhor, venha fortalecê-la a cada dia, abençoar de tal forma, ó Deus, que ela venha se recuperar bem, voltar a caminhar com facilidade, ó Deus, para fazer suas coisas e retomar as suas atividades. Cuide, ó Pai, desse tempo de convalescência dessa irmã, por favor, e venha dar tudo aquilo que ela precisa para o enfrentamento dessa situação. Também, Deus, eu tenho outros pedidos diante de Ti. Eu quero colocar a vida de cada irmão da classe dos novos membros e novos convertidos. Coloco a vida da irmã Elcia, da irmã Eliene, da irmã Ivanilda, José Carlos, Carlos Henrique, Carlos Eduardo. Senhor, venha abençoar essas vidas, que eles possam entender o que é realmente o verdadeiro Evangelho. Abra esses corações, que o Teu Santo Espírito venha iluminar, que ao virem para essa igreja, eles venham com disposição de servir e entendendo o sério compromisso que tem que ter contigo, mas também com os membros da igreja. Ajude-nos, ó Deus, a termos cada dia mais membresias saudáveis, uma membresia saudável que glorifique a Ti, que seja uma membresia que busque a santidade, busque ser luz perante esse mundo em trevas, como luzeiros nesse mundo. Ó Senhor Jesus, venha abençoar esses nossos irmãos que estão se preparando para o batismo e outros que estão vindo por carta de transferência ou qualquer outra forma. Tome, ó Deus, essas vidas, prepare-os, ó Deus, que eles venham a crescer a essa igreja em serviço, em disposição de aprendizado e de crescimento. Peço a Deus por esse tempo que estamos vivendo de campanha de missões estaduais, quantas frentes estão sendo abertas, ó Deus, pela Coordenadoria de Missões Estaduais, pela Junta de Missões Estaduais, quantas capelanias, quantas possibilidades de alcançar pessoas, ó Deus. Senhor, que haja um despertamento da nossa igreja para a visão missionária, que nenhum crente se sinta longe, frio, desanimado, distante do vigor, do ardor missionário, que deve fazer parte da mente e do coração de cada pessoa, de cada crente, de cada membro da Igreja Batista em Nova Suíça. Abençoe, ó Deus, o trabalho que está sendo iniciado pela junta, um trabalho missionário com jovens que estejam dispostos a servir no campo missionário por um tempo. Senhor, venha abençoar, ajude o pastor Daniel, venha conduzi-lo, fortalecê-lo, todos os missionários que estão espalhados pelo nosso estado, que não falte nada, que não falte sustento, que não falte recursos e almas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho.
Abençoe, Deus, essa campanha para que a nossa igreja participe bem, levante uma boa oferta, ore por esse trabalho, mas também que haja um despertamento de te servir através da pregação do Evangelho. Te agradecemos por tantas irmãs que foram vacinadas durante essa semana, a semana passada, ou na semana passada. Obrigado, Deus, porque é uma forma de cuidado teu, vemos ali a tua graça sendo ministrada através dessa vacina na vida dos teus servos, na vida daqueles que não creem em ti, mas é uma graça comum, porque todo bem vem de ti, toda cura vem de ti. E entendemos que isso faz parte da tua ação sobrenatural, de forma natural na vida das pessoas. Que haja, quem sabe, um despertamento para essa manifestação do teu amor, de algumas pessoas que estão tão longe, apáticas em relação a ti. Quem sabe pessoas que se voltem a ti em gratidão e venham conhecer a Cristo Jesus, pedindo para que Ele não salve somente dessa doença, mas que Ele salve por toda a eternidade da doença maior da humanidade, que é a condenação eterna devido ao pecado. Senhor, venha abençoar cada pessoa, cada pessoa que foi vacinada. Algumas estão sentindo sintomas, outras não, mas de uma forma ou de outra, que essas vacinas façam efeito e que essa doença, que seja aos poucos, seja debelada, Pai. Te agradecemos mais uma vez por esse tempo de culto. Pedimos que Tu nos abençoes na continuidade, ó Deus, no louvor que vamos cantar e também no estudo bíblico que teremos a seguir. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, com um cântico cujo título é Mandamento de Amor. Eu sei que você gosta de louvar, gosta de cantar, gosta de expressar o seu louvor ao Senhor, então faça isso agora. Pode cantar, então pelo menos preste atenção na letra desse cântico e louve lá com o seu coração, com a sua mente, mesmo sem medições, mas que o seu espírito seja voltado para o louvor ao Senhor nesse instante, tá bom? Então vamos louvar ao Senhor juntamente com o Ministério de Louvor da nossa igreja.
Irmãos, Deus, na sua bondade, tem nos dado a oportunidade de caminharmos numa reflexão um pouco mais demorada, né? Nessa conversa teológica que nós temos aqui às quartas-feiras. Não é um estudo bíblico formal, não é um sermão, mas na verdade é um grande bate-papo que nós fazemos às quartas-feiras. E esse bate-papo, logicamente, baseado num texto bíblico. E o Senhor tem nos ajudado a trazermos e a fazermos algumas reflexões importantes a respeito daquilo que Ele tem registrado na Sua palavra. Hoje nós vamos começar o capítulo 25 de Provérbios. Como sempre, esse capítulo é rico de instruções. Eu tenho observado ao longo desses 24 capítulos que nós já estudamos, que o salmista, vez ou outra, ele volta a trazer algumas informações, algumas instruções. Eu falei salmista, né? Sábio, não é o sábio. Vez ou outra, ele volta a trazer algumas instruções que ele tinha dado antes, de repetidas vezes. Irmãos, isso é muito comum na vida. Você não pode perder a ideia de que essas instruções que o sábio está dando, né, e muitos consideram que seja Salomão, e a gente vai ver no primeiro versículo um forte indicativo de que realmente é Salomão, o capítulo 25, versículo 1, mas o que Salomão estaria fazendo ali é dar instruções para o seu filho. Mas todos nós sabemos que os nossos filhos, eles não aprendem de imediato. Muitas coisas precisam ser repetidas, para que aquilo seja inculcado na mente e no coração, e aquilo então se transforme numa espécie de valor importante para ele e no seu coração, e ele vem então praticar. É mais ou menos essa proposta que eu percebo aqui nesse livro de Provérbios. Por isso que nós voltamos sempre a alguns assuntos são recorrentes, né? E pacientemente nós precisamos voltar, falar de novo, né? E conforme eu digo algumas vezes na igreja, né? Dizia mais, agora estou dizendo menos. Tem que voltar a dizer, né? Nós somos cabeças duras, irmãos. Você tem dificuldade de aprender a palavra do Senhor. Eu também tenho. As pessoas, de uma forma geral, têm, devido ao nosso pecado, né? É o que na teologia se chama de efeito noético. Não tem nada a ver com Noé. O efeito noético, e que não tem nada a ver com Noé, não é? É uma palavra grega que na realidade vem a significar, dentro do contexto teológico, os efeitos que o pecado traz nas faculdades mentais do ser humano, e não somente nas faculdades mentais, mas em todo o ser. Irmãos, ficar doente nem sempre é resultado de pecado. É lógico que tem algumas pessoas que ficam doentes porque pela devassidão, não cuidam bem da saúde, têm hábitos ruins, não é? Vícios, isso acaba provocando doença. Mas de uma forma geral, a doença entrou no mundo devido ao pecado de Adão. E esse efeito desse pecado foi transmitido para todos os homens, não é? Mas esse efeito do pecado não só é em termos físicos, mas também em termos de mente, de coração. Então, as nossas faculdades mentais, elas são tão afetadas pelo pecado que nós temos dificuldades
de entender, de aprender, de absorver os ensinamentos bíblicos, se não for pela ação do Espírito Santo, iluminando a nossa mente, trazendo luz, esclarecimento, nós não teríamos condições para o aprendizado da palavra do Senhor. Ok? Então, essa repetição, ela acaba se tornando importante. O Provérbios capítulo 25, estou propondo aí uma estrutura com 4 partes. A primeira parte, coisas de reis, que nós vamos ver agora, né, versículos 1 e 2, o versículo 3, 4, 5, 6 e 7 e 15. A segunda parte, não tenha pressa de ir para os tribunais, são os versículos 8 a 10. Não é? Então, é uma segunda parte com esse único tema, não tenha pressa de ir para os tribunais, versículos de 8 a 10. A terceira parte, as palavras são preciosas, é a respeito das palavras, não é? Versículos 11, 12 e 13. E a quarta parte, que eu estou chamando de pílulas de sabedoria, são instruções soltas, né? Diversas, mas soltas, que não tem, pelo menos a princípio, pode ser que ao longo do estudo do capítulo 25 eu consiga identificar melhor ou mais apuradamente, mas eu não estou identificando ligações entre os versículos. São algumas ideias soltas que eu estou chamando de pílulas de sabedoria. São os versículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, que é o último versículo desse capítulo. Tá bom, irmãos? Então nós vamos começar com coisas de reis. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, por gentileza, pegue a sua Bíblia. Vamos lá no capítulo 25 de Provérbios e vamos ler os versículos 1 e 2. Provérbios, capítulo 25, versículos 1 e 2. Pegou sua Bíblia? Você pode abrir também lá o seu dispositivo, o seu celular, mas eu confesso que eu uso o celular sim, em alguns momentos, a Bíblia que eu tenho no meu celular, mas nada como a Bíblia física, né? O papel, você mexer, você folhear a Bíblia. Eu acho que é o tipo de coisa que a humanidade não vai se desfazer nem tão cedo do livro físico. Muito bem, Provérbios capítulo 25, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. É aquilo que eu estava falando, né? Há fortes indícios, fortes indicativos de que Provérbios, de fato, tenha sido escrito por Salomão. Tem uma exceção, elas têm duas, né? Você vai lá no capítulo 30 de Provérbios, está escrito assim: ditados de Agur. É o capítulo 30 e o 31, ditados do rei Lemuel. Então você tem aí 2 capítulos que são possivelmente feitos, né, foram escritos, né, esses provérbios por outras pessoas. Muito bem, mas então vamos para o versículo 2 então. Só lembrando, o versículo 1, estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Versículo 2, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Coisas de reis, não é? Ou sobre reis, tanto faz.
e eu estou chamando de coisas de reis. Não é à toa que o sábio, ele botou no versículo 1 a citação de dois reis, né? O Salomão e o rei Ezequias. Então, os provérbios de Salomão foram compilados, foram organizados pelos séculos depois, né? pelos servos do rei Ezequias. Aliás, eu estou falando séculos, acho que é exagero, mas muito tempo depois da morte de Salomão, pelos servos do rei Ezequias, certo? Então são dois reis aí que são citados, e a gente vai ver menções a práticas de governos reais em alguns versículos, né? Conforme eu falei anteriormente, versículos 1 e 2, 3, 4 e 5, 6 e 7 e 15. Hoje eu quero ver com os irmãos os versículos 1 e 2, o versículo 3 e os versículos 4 e 5. Então, nesses primeiros dois versículos, se referindo a coisas de reis, o que nós encontramos é a busca de conhecimento, né? Busca de conhecimento que deve ser algo, deve ser uma prática comum, ou deveria ser uma prática habitual, eu acredito que seja, até mesmo para o avanço da nação, uma busca por conhecimento. Irmãos, de vez em quando aparecem alguns governantes que exaltam a falta de conhecimento. Não faz muito tempo, nós tivemos um presidente que se gabava de não ter estudado muito. Mas o conhecimento é uma questão, é algo fundamental para o desenvolvimento de uma nação. E a quem está governando, seja rei, seja presidente, primeiro-ministro, qualquer tipo de governo, precisa investir recursos, investir tempo no conhecimento, não é? Sabe-se notoriamente que o Brasil não investe tanto na área de ciência. Deveria se investir mais na busca da pesquisa, da tecnologia, a educação. Não há um investimento correto, e quando há, a educação é voltada muito mais para doutrinamento ideológico do que realmente conhecimento. Você pode discordar comigo, muitos educadores discordam comigo, e fique à vontade nisso, há como discordar, porque é um pensamento meu, não é um princípio bíblico, não é? Quando o princípio é bíblico, a autoridade máxima é Deus, aí não tem como discordar. Mas o pensamento meu, mas eu tenho visto que nesses últimos 20, 30 anos, 20 anos, que eu estou fazendo, eu tenho mais de 30 anos de profissão. Entrei em sala de aula em 1982, não é? Mas eu tenho percebido claramente que nós deixamos de ensinar conhecimento. Isso eu estou falando no ensino formal escolar. Os nossos universitários, eles chegam numa universidade como alfabetos funcionais, sem saber ler, sem saber interpretar, sem saber resolver questões fáceis, problemas. Ok, são alfabetos funcionais. Isso porque o conhecimento não tem sido ensinado. É só você se aprofundar um pouco mais, começar a conversar com o seu filho, você vai ver que a sociedade cada vez mais está se afastando da busca do conhecimento. Interessante e terrível ao mesmo tempo é que isso entrou nas nossas igrejas. O protestantismo, meu irmão, ele foi investiu grandemente, foi um grande desenvolvedor dessa busca do conhecimento, né? As grandes universidades tiveram origem de grupos evangélicos.
grandes universidades do mundo. O interesse do protestantismo era que as pessoas buscassem aprender-se a ler, buscassem mais conhecimento para se aprofundar até mesmo na palavra do Senhor, né? Mas infelizmente parece que as nossas igrejas se adequaram tanto a esse mundo que a busca por conhecimento, a leitura da palavra do Senhor, o aprofundamento em leitura não tem sido algo tão comum e não tem sido algo tão prezado, né, pelas igrejas. Então, o que Salomão está fazendo aqui, meus irmãos, é destacar duas verdades profundas e, de uma certa forma, até estonteantes. A primeira verdade, lá no versículo 2, é que a glória de Deus é encobrir as coisas. Olha só, versículo 2, a primeira parte. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Irmãos, Deus nunca será plenamente estudado pelos homens. Deus nunca será plenamente conhecido, nem Deus, nem as suas obras. Sempre haverá uma áurea de mistério, de algo que não se pode acessar. Porque Deus sempre será muito maior do que nós podemos compreender. A faculdade humana de compreensão, de discernimento, de raciocínio, de elaboração mental, ela não é suficiente para o entendimento de quem é Deus e nem uma compreensão plena das ações de Deus no mundo. Suas obras sempre serão maiores do que a mente pode alcançar. Irmãos, quem pode compreender esse Deus maravilhoso, esse Deus autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onisciente, onipotente, onipresente, esse Deus transcendente? Quem pode de fato compreender, perscrutar, essa é a palavra bíblica, a mente do Senhor? Ninguém pode. Quem pode penetrar e conseguir perceber, entender, discernir os conselhos do Senhor de forma plena, aquilo que se passa no coração de Deus? Isso é algo impossível. A Bíblia, irmãos, faz com que nós caminhemos muito nessa direção. E nós podemos avançar muito no conhecimento de Deus. Nós vamos passar a nossa vida toda aqui. Alguns homens nos tempos bíblicos, no início da história da humanidade, viveram 600, 800, 900 anos. E mesmo assim, mesmo que nós vivêssemos esse tempo, nós ainda não conseguiríamos esgotar tudo aquilo que está revelado a respeito de Deus nas Escrituras. E observe que não é difícil nós compreendermos que nem tudo aquilo que Deus está aqui. O que está aqui é o que Deus se deixou conhecer. Nós não podemos conhecer Deus através de outro meio, a não ser através da sua palavra. As experiências humanas não têm a mesma autoridade da palavra. A palavra é a revelação especial de Deus, mas ela não traz todo o conhecimento de Deus, porque é impossível trazer o conhecimento de Deus, quem Deus é, nessas páginas, em livros humanos, não é? Só o amor de Deus, que é um dos atributos. Eu me lembro de um hino antigo que fala que se o mar fosse tinta, o céu fosse papel, né? Mesmo assim não seria suficiente para descrever a extensão, a plenitude
do amor de Deus. Isso é um dos seus atributos. É uma verdade poética profunda. Então, é impossível, de fato, conhecer a Deus. Quem pode realmente penetrar nos seus conselhos eternos? Irmãos, Deus jamais será quem é, ou Deus jamais seria quem é, se nós pudéssemos, de fato, compreender plenamente tudo a respeito de Deus. Se o homem pudesse compreender tudo a respeito de Deus, ele estaria acima de Deus. Então, Deus, na sua plenitude, ele é algo assim, tem coisas encobertas que não tem como entender. Mas existe também uma segunda verdade nesse versículo, a segunda parte dele, versículo 2. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Interessante é que o autor está dizendo o seguinte: olha, existem coisas que você nunca vai entender, mas é tarefa humana tentar descobrir. Isso é tarefa de reis, não é? Buscar conhecer Deus. Irmãos, Deus se faz revelar de duas formas. De uma forma geral, é uma revelação geral através da natureza e das leis encontradas na natureza, mas também Deus se faz revelar de forma específica através da sua palavra. Então, a glória dos reis, a honra dos reis, não é? O que de mais de valor tem nos reis, não é? A sua tarefa maior é tentar entender, esquadrinhar essas questões ou aquilo que de Deus se pode conhecer. Os cientistas, no seu trabalho de busca de conhecimento, o que eles fazem, na realidade, é tentar descobrir leis naturais que já existem. Conforme eu falei, deve-se investir em busca de conhecimento, em ciência, em tecnologia. Isso deve ser uma tarefa de todos nós, mas em termos assim, mais amplos, em termos gerais também, e me permita ser redundante aqui, os governos deviam investir maior nisso. Que leis naturais nós precisamos conhecer, não é? Todas as vezes que uma lei é conhecida, é determinada, nós temos o mistério da ciência decifrado, ok? Então, quando você estuda ciência, qualquer tipo de ciência, você está percebendo alguma regularidade, algo que se repete e que se tornou conhecido. Isso é uma lei natural. Então, a ciência, ela desvenda esse mistério e traz a lume, traz ao conhecimento de todos. O universo, de uma maneira geral, ele precisa ser decifrado. Existem leis universais que ainda não se compreendem, não é? Mesmo os evolucionistas, ou então os cientistas ateus, eles entendem que existem leis ainda que não são conhecidas, né? Stephen Hawking, que foi um brilhante cientista, morreu tem uns 2 ou 3 anos, né? Ele era tetraplégico, só movia os olhos, mas a mente não parou de trabalhar até o fim da vida. Mas ele, pensando a respeito da criação do universo, ele não era criacionista. Ele não cria que existia um ser criador de todas as coisas, conforme muitos criacionistas científicos creem que o universo foi criado, mas eles ao mesmo tempo são ateus, não creem em Deus. Isso é interessante e é
uma conversa que a gente pode ter no outro momento, mas Stephen Hawking, no livro intitulado Universo, uma casca de nós é aquela fruta, né? Ele disse, quando ele tentou explicar a origem do Big Bang, né, que seria aquele fenômeno inicial que teria dado a origem a todo o universo, e tentando explicar isso daí, porque é algo dificilmente é só teoria, e é importante que a gente diga que teoria não é uma lei científica, teoria é uma tentativa de explicar as coisas, é só um palpite. Então, Stephen Hawking, tentando explicar como se deu o Big Bang, ele usou a seguinte expressão: leis físicas não conhecidas, ou leis físicas desconhecidas. Ele mesmo entendia que era muito difícil, usando os próprios conhecimentos que nós temos atualmente, explicar como se deu o Big Bang. E para justificar, então, esse fenômeno, ele lançou mão desse termo, né, dessa expressão, leis físicas desconhecidas. Ok, irmãos? Então tem muita coisa a ser descoberto ainda, né? E cada vez mais nós ficamos extasiados, olhando para esse universo, né? Ainda que em parte... ainda que somente com uma parte daquilo que conhecemos a respeito do universo, mas ainda somente com essa parte nós ficamos maravilhados, extasiados com as coisas que são encontradas. Então, irmãos, a glória do cientista, a glória dos reis é justamente encontrar esse conhecimento e através desse conhecimento ajudarem as pessoas a entender melhor o seu Criador mediante essa obra tão maravilhosa, tão portentosa do nosso Deus. Esse universo vasto, maravilhoso, que ainda precisa ser estudado. Então, a glória de um rei, a glória de um cientista, e é descobrir cada vez mais a respeito de Deus através das coisas criadas por Ele. Conforme eu falei, isso é revelação geral. A glória do crente é descobrir mais a respeito de Deus através da sua revelação específica. Que alegria, que prazer, que contentamento nos dá quando nós aprendemos sempre algo novo a respeito do Senhor. Eu espero que você experimente também isso na sua vida. Mas tem também o versículo 3, e eu acredito que a gente vai somente nesse versículo, nesse dia, nesse estudo de hoje. Mas volte lá comigo, Provérbios 25, o versículo 3 fala assim: assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Interessante, irmãos, é que eu vejo aqui Salomão fazendo uma comparação, né? Ele falou sobre a impossibilidade de Deus ser plenamente conhecido, de Deus ser sondado. E agora ele está falando da própria perspectiva pessoal, não é? Porque, na realidade, Deus é impossível de ser sondado. Mas se você avançar um pouco mais e pensar um pouco mais comigo, também o coração humano é impossível de ser sondado. Ele está falando aqui do coração do rei, não é? Ele está falando aqui de algo que ele é.
Ele está falando de alguma coisa que ele sabe que acontece. É ele está falando de si mesmo. Então, por isso que ele está dizendo no versículo 3, assim como o céu é elevado e a terra é profunda, né? Também o coração dos reis é insondável. Salomão está falando de si, irmãos, mas ele aqui está se tornando um representante de todos os homens. Eu quero falar homens de uma forma geral, do gênero, né? Não do gênero, perdão, mas eu quero falar homem de humanidade aqui, né? Homens e mulheres. O coração do ser humano, ele é complexo, ele é difícil. Por mais que nós tentemos entender o que se passa no coração de alguém, na realidade, nós não teremos condições disso. Mais ainda, muitas vezes, nós mesmos temos dificuldade de entender o nosso próprio coração. Nós mesmos precisamos de ajuda e da ajuda divina, porque somente Deus pode sondar os corações, somente Deus conhece aquilo que é insondável. Irmãos, a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão de juntas e medulas, discernindo até os pensamentos e intenções do coração. Quando nós lemos a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo agindo na nossa mente, ele traz, ele revela, ele dá conhecimento daquilo que se passa no nosso coração. Por isso que não é muito difícil quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos identificamos com aquilo que está sendo escrito ali, nós entendemos a palavra de Deus e muitas vezes nós temos que parar e perceber, e quando percebemos, né, e falar, olha, isso tem a ver comigo. Isso que está sendo dito aqui é a meu respeito. Isso sou eu. Eu preciso melhorar nessa área, ou eu preciso pedir perdão a Deus porque eu estou falhando nisso, não é? Ou então agradecer a Deus por algo que Ele fez por você. Irmãos, como é bom nós olharmos para a palavra de Deus e vermos a palavra de Deus como um espelho. Ela revela, através do Espírito Santo, muito, ou grande parte, daquilo que está no nosso coração. Ela revela aquilo que está no nosso coração. Deixe-me reformular essa ideia. Então, através da palavra do Senhor, nós nos conhecemos mais. É impossível o homem se conhecer, sondar o próprio coração. Existe o ditado, né, que diz: conhece-te a ti mesmo, né? Nessa busca de autoconhecimento que o homem faz, infelizmente ele lança mãos de meios que não são realmente os meios orientados pela palavra do Senhor. Na realidade, a única forma do homem se conhecer é através da palavra do Senhor, meditando na palavra, se aprofundando na palavra. Aí ele vai se conhecer. Aí aquelas curas interiores, não é? As curas emocionais, as curas de questões que estão lá guardadas, às vezes décadas desde a infância, podem conhecer, porque a palavra do Senhor traz isso à baila e a própria palavra trata dessas questões. Então o ser humano tem tentado penetrar em muitas áreas do saber. O ser humano tem se aprofundado em muitas áreas de conhecimento, mas ele não consegue esquadrinhar, sondar o que está no seu próprio coração.
aqui o autor usa como ilustração para expressar isso, a seguinte ideia: assim como o céu é elevado e assim como a terra é profunda, as profundezas da terra e as alturas dos céus, onde os telescópios não alcançam, ou então onde através do telescópio se tem uma visão muito pequena a respeito do que está acontecendo, ou não muito nítida. Então são coisas que ainda que para o ser humano se tornam insondáveis. Somente a palavra do Senhor é que pode fazer com que o ser humano entenda um pouco mais o seu coração. É sempre bom lembrar, irmãos, essa busca por autoconhecimento tem a ver com a glória de Deus, não é? O ser humano não busca o autoconhecimento, ou não deve buscar o autoconhecimento simplesmente para se sentir bem, ou simplesmente para, de alguma forma, se sentir orgulhoso por conhecer-se um pouco mais. Mas quando nós buscamos autoconhecimento movidos pelo Espírito Santo, isso é para a glória de Deus, porque nós, na realidade, nós queremos ter uma vida cada vez mais santa, uma vida cada vez mais próxima do nosso Senhor, conhecer aquilo que é pecado e aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser tratado por Deus. Isso para a glória de Deus, porque o ser humano existe e foi criado para o louvor da glória do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu vou ficar somente com esses dois tópicos desse tema inicial do capítulo 25, Coisas de Reis. Na quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos continuando e encerrando esse primeiro tema desse capítulo 25 de Provérbios. Vamos orar e logo após, então, nós teremos algumas informações importantes. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo que pudemos aprender aqui nessa noite de quarta-feira. Obrigado, Senhor, porque como é saborosa, deliciosa a Tua palavra, como favo de mel. Obrigado, Pai, porque sentimos prazer nisso. Eu espero que meus irmãos tenham sentido o mesmo prazer em saborear a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a buscarmos sempre o Teu louvor. Ajude-nos, ó Pai, a Te conhecermos mais e mais. Mas também, ó Deus, ajude-nos a nos conhecermos também, mas sempre através da Tua palavra, ó Pai. Faça, ó Deus, com que ela se torne algo vivo, prático nas nossas vidas. Desperte, ó Deus, aquele irmão que está frio, longe, e não tem o hábito de ler a Tua palavra diariamente, de parar um tempo para refletir, meditar na Tua palavra. Senhor, que isso se torne uma necessidade na vida de cada crente. Em especial, quero orar por isso, pelos membros da Igreja Batista em Nova Suíça. Desperta-nos, ó Pai. Aviva-nos, ó Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, desde domingo passado, temos ampliado o número de inscritos e continuamos ainda com esse mesmo número de inscritos. Iniciamos no domingo passado uma campanha, né? Venha para o culto da noite. É uma campanha que espero que seja bem entendida, bem humorada, porque graças a Deus, a participação no domingo pela manhã, nas nossas classes de EBD está significativa, está muito boa. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que acorda cedo no domingo pela manhã, vem à igreja para participar das classes. Mas nós também temos o culto à noite, que é aquele culto maior, onde todos estão reunidos. E entendemos, irmão, que se você pode vir, venha para o culto à noite. É um tempo de celebração,
de louvor ao Senhor, mas também de pregação da palavra de Deus. Então venha, se disponha, dedique o domingo para estar na casa do Senhor. Não é? Eu tenho colocado algumas informações, não é? Que lá no grupo da família e bens, eu coloquei a seguinte informação: a semana tem 168 horas. Você gasta 48 horas, não é? É isso aí, 48 horas, em média. Isso, 48 horas em média trabalhando. Você gasta 25 horas em média estudando, mas não pode gastar 3 horas e meia contando os 2 cultos para estar na casa do Senhor? Será que o nosso Deus não merece ser louvado, glorificado? Será que Deus não pode ser glorificado através do seu aprendizado, do seu serviço na casa do Senhor? Eu quero despertá-lo para isso. A pandemia trouxe algumas questões interessantes. Muitos foram fortalecidos na fé devido à pandemia, mas outros resolveram esfriar, não é? Ou quem sabe a pandemia só revelou como é que estava a vida espiritual de cada um. Então tem muito crente que resolve ficar em casa, eu vou assistir de casa e não vou estar no culto presencial. Eu quero incentivá-lo a abandonar essa ideia, essa gravação do culto que nós fazemos, irmãos, são para algumas pessoas que realmente têm dificuldade de estar na igreja. Nós temos irmãos idosos. Esse culto também alcança pessoas de fora de Friburgo, pessoas que até não conhecem o Evangelho, tem uma função evangelística também. Mas se você é membro da igreja e pode participar dos cultos, venha. Não é? Ah, pastor, mas eu tomei uma decisão de não estar na igreja. Bom, ok, devido à pandemia. Ok, mas você vai trabalhar, você participa de aglomerações na família, quando tem encontros familiares, às vezes até vai para festas. Bom, se você vai para esses ambientes e não vem para a igreja, há um contrassenso aí, né? Há algo errado que você deve repensar e ver o que e acertar isso, não é? Então, meu irmão, eu estou fazendo essa campanha aí. Venha para o culto da noite. Não falte, não deixe de vir no culto da manhã, nas EBDs, não é? E nós estamos pensando em julho retomarmos as EBDs e o culto da manhã, não é? Nós estamos acabando o culto, a programação da manhã às 10h30 e vamos retornar com o encerramento às 11 horas do culto da manhã a partir de julho, mas isso estamos vendo ainda. Mas venha, reserve o domingo para estar de manhã com a sua família, na casa do Senhor, no culto da manhã, mas também estar no culto da noite. Tá bom, meu irmão? Vai aparecer aí na sua tela as informações bancárias para que te ajude de alguma forma, se você deseja contribuir com seu dízimo e sua oferta através de movimentação bancária. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua presença. Até domingo, se Deus quiser, às 9 horas da manhã.